Olá a todos, meu nome é Ana Straulino e como eu já tinha falado, eu vou estar aqui passando as minhas experiências para você. E hoje a experiência que eu tenho para passar se encontra no livro de João e diz uma palavra muito conhecida e diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, eu comecei a beber muito cedo e quando se trata de beber, a gente já pensa assim, pessoa de fogo, cambaleando, caindo no chão e tal, né? Não, tem dois tipos de alcoólatra. Tem um muito conhecido, é esse que cai no chão e tal, e tem o outro que enquanto que ele tem o álcool dele, ele não apresenta sintomas. E era o meu caso. Eu fui uma pessoa, eu ia para a escola, eu cuidava de criança, né? O pessoal que me conhece já há muito tempo, desde a infância, sabe disso. Sempre fui super carinhosa com as crianças, super responsável com as crianças, mas eu bebia logo cedo e olha, era caipirinha de manhã. Comecei com meus 16 anos, eu estava ali indo pro meu colegial, eu trabalhava o dia inteiro, chegava de noite, eu ainda ia para a escola, não tinha tempo de pegar um livro, mas só que tem o seguinte, não podia faltar a cachaçinha. Comecei a beber assim, eu fui trabalhar numa casa de babá, né? Fazia todo o serviço e tal, e a mulher bebia e apresentou ali a caipirinha. Ei, prova isso aqui, nossa, negócio docinho, uma delícia. Comecei a beber, então bebia nós duas. Ela assumia logo cedo de casa e tal, mas e eu continuava, né? E ela liberou. Olha, o diabo, quando ele quer prender uma pessoa, ele prepara as oportunidades e liberou. Aí eu bebia 3, 4 litros de cachaça por dia e era sede, eu tinha sede, não é questão assim de não, era sede, essa sede que a pessoa tem normal de beber água, era que eu tinha de beber cachaça, eu precisava do álcool, né? Tudo que era doce e era muito bem-vindo. E eu não sabia, eu fiquei alcoólatra, eu não sabia. Um dia a mulher resolveu fazer umas férias. Quando ela fez umas férias, eu bebi tudo que tinha na casa. E acabou a cachaça, mas a mulher não tinha voltado ainda. Aí que eu fiz? Gastei todo o meu salário com bebida. Acabei o meu salário, a mulher não tinha voltado de férias ainda, porque eu bebia muito. Aí eu pedi dinheiro emprestado, quase todo mundo que eu conhecia. E o pessoal não sabia pra que emprestava. E eu já não tinha mais pra quem pedir dinheiro emprestado. E eu não tinha coragem, gente, de ir ali no bar, jogar um chaveco nos caras pra me pagar um trago, não, porque eu não queria dormir com um homem por causa de uma cachaça, gente. Passei um aperto, gente, eu tive uma dor de cabeça. Aí eu falei, não vou beber não. Caiu a ficha, gente, só alcoólatra. Olha, só sei dizer que os ossos tremiam, as carnes, gente, pulavam em cima do osso. Eu tremia toda, eu tinha calor, eu tinha frio, eu via tudo rodando e não conseguia ficar de pé. E era uma época de férias escolares, né? Por isso que a família saiu de férias. Eu fiquei sozinha na casa. O que aconteceu? Eu fiquei na cama uma semana, gente. Eu não conseguia comer, eu tinha uma sede, a boca ficou seca, a língua pegou no céu da boca. E eu bebia água, que eu tinha sede, e era amargo aquilo ali. Deus que me livre. E eu jurei que eu ia sair daquela. E nessa daí, que eu já estava até melhor, já estava levantando, já, né? Chega a mulher. Gente, quando a mulher chegou, foi direto na despensa, não tinha uma garrafa de nada lá, de caipirinha, de 51 de nada. Foi, comprou, encheu a despensa. Quando ela fez aquela caipirinha, vamos tomar aqui, gente. Aquilo, quando desceu aquele álcool pela minha garganta, aquilo parecia assim, a mão de Deus ali tirou todas as minhas dores, dor de cabeça, nervosismo, saiu tudo de uma vez. Eu fiquei super bem. Só que eu falei, isso não dá certo, não posso continuar assim, parei. Lutei comigo mesmo, foi uma luta difícil e parei. Agora era uma luta solitária, ninguém sabia, era uma coisa minha comigo. Passou, consegui parar de beber, mas sempre ali lutando comigo. Aí, depois de muito tempo, eu saí de São Sebastião para São Paulo. Quando eu chego em São Paulo, gente, olha o que o diabo fez, fiquei desempregada e tal, arrumei emprego aonde? No restaurante. E no restaurante, lógico, quarta e sábado tem o quê? Feijoada.
Junto com a feijoada vem o quê? Caipirinha, gente. O diabo trabalhando na minha vida. Era um restaurante grande, tá? Tinha 2 turnos de garçons. E eu fiquei encarregada, tipo assim, de cobrir o pessoal da manhã que saía de férias. Amanhã era aquela coisa de estar preparando o salão, organizando as coisas pro almoço que começava a se servir das 11. Gente, lá tinha umas coisas assim de caipirinha. Eu sentia aquele cheiro, eu tinha que servir a caipirinha, eu tinha vontade de pular dentro do negócio de caipirinha e morrer afogada de beber, gente. Passou, voltei a beber de novo. E lá no restaurante que eu trabalhava, antigamente ali era o Eldorado, ali na Pamplona. Hoje em dia deve ser o Carrefour, não sei se ainda é, foi vendido e tal. E então ali era muita coisa, era muita bebida, era tudo de muito ali, tá? Aquilo era um hipermercado, né? E era um restaurante que tinha dentro do hipermercado que a gente trabalhava. E eu só sei dizer que eu comecei a beber de novo. E eu comecei a visitar os Alcoólicos Anônimos. Lá nos Alcoólicos Anônimos as pessoas trocam experiência, um dá força pro outro. E existe uma meta diária, que a pessoa fala assim, hoje eu não vou beber. Porque se falar nunca mais eu bebo é muito longo e a pessoa acaba caindo. Mas se ele falar hoje e lutar hoje, chegar no fim do dia, ele não bebeu aquele dia, ele venceu. Só que você não é liberto, gente. É uma liberdade vigiada, é uma coisa que você não bebe, mas você tem que ficar segurando, tem que ficar lutando, é um inferno. E passou, né? Nesse restaurante eu tive um encontro com o Senhor Jesus. O nosso chefe dos garçons, ele era um servo, eu espero ainda que seja um servo de Deus, muito abençoado, né? O Eliseu. E falou de Deus pro pessoal. E um dia resolvi ir para a igreja. Ele já tinha evangelizado bastante, tinha aquele desejo, aquele chamar, fui. E quando eu cheguei na igreja, que eu levantei a mão, que o pastor fez o apelo, e eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Neste dia eu fui liberta. Eu aceitei Jesus, dali um pouco, fui mandada embora, né? Teve toda uma mudança lá, né? Uma troca de gente. Aconteceu um monte de coisa lá, né? Foi todo mundo trocado, vamos dizer assim. E eu fui liberta naquele dia. Daquele dia em diante eu não bebi mais. Bom, e assim também tem outros testemunhos dos meus filhos que depois foram libertos das drogas, tudo ali pela mão de Deus, de uma vez só e tal. Só que tem uma coisa, gente. Ah, mas eu tô aqui na igreja faz tanto tempo e não sei o quê. Ah, eu já passei pelo psicólogo. Ah, eu fui para a clínica. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tive outras oportunidades de voltar a beber, tive vontade de voltar a beber, tive motivos para voltar a beber. A minha vida é cheia de experiências com Deus, com as pessoas e tudo. Isso já é uma outra história. E o que eu quero dizer é que Deus, ele trabalha de maneira diferente na vida das pessoas. Às vezes ele liberta de uma vez só, como aconteceu comigo. Entrei ali alcoólatra, saí curada da presença de Deus. Às vezes a pessoa precisa pagar um preço, às vezes a pessoa precisa buscar mais. Deus requer de cada um uma coisa diferente. Eu precisei ser liberta de outras coisas que eu tive que buscar há muitos anos, quer dizer. Então, para você que acha que a tua vida acabou, que não tem condição de deixar os vícios, passou por clínica, passou por experiência, passou por tratamento, tem levado, quem sabe, pedrada da família, pedrada dos irmãos na igreja, sabe? Deixa tudo isso pra lá e fala, Senhor, me liberta. Se coloque na presença de Deus, que Ele é o único. Chega aquela época, gente, que toda ciência perde o recurso. Tá? Por mais que ela seja evoluída, atualizada, de primeiro mundo, que o homem chega e diz pro homem, olha, acabou. Aí Deus fala, eu não dei a última palavra, eu estou entrando. Se você entregar a sua vida para Deus, mas de vontade de Deus, né? Eis-me aqui. Ele vai te libertar como me libertou. Hoje eu sou uma pessoa liberta. Eu posso ver bebida à vontade e ainda vem mais. Se passava na minha cabeça de tomar um vinhozinho, o que tem um vinhozinho assim, na véspera, né, passagem de ano, às vezes o pessoal, né, dependendo de onde a gente está,
me dá uma dor de cabeça mortal de eu ir parar no hospital, sabe? Deus me libertou mesmo. E assim como Ele fez comigo, eu sei que Ele vai fazer com esta pessoa que está vendo esse vídeo, ou então com esta pessoa que vai estar mandando esse vídeo, né? E eu agradeço, carinho, agradeço você de ter ouvido, de estar prestigiando, e não esqueça.